Não somos os mais bonitos, não somos os mais inteligentes, não somos os mais engraçados, mas vamos pisar no chão, deixar as faíscas voarem, sem recuar. Estamos alcançando o céu, nossas vozes vão ecoar, nossa mensagem alta e clara. Vamos trazer um barulho. Bora fazer barulho. Bora fazer barulho. Aí. Espera! Não tá funcionando? Eu tenho a solução. Pega aqui. Tá precisando de uma motosserra ou uma roçadeira nova? Vem pra Rimac! Ei, Marcelito, por que tu tá fazendo isso? Bah, cara, esse mês eu vou só fazendo malabarismo pra poder comprar as frutas e verdura aqui. Não, cara, mas aqui na Fruteira ND não precisa disso. É aqui mesmo? tem o Dia da Horta, cara, que sempre tem muitas promoções. Ah, não sabia disso aí, cara. Mas e se as frutas falassem? O que será que elas iriam conversar, hein? Com certeza ia ser o papo frutinho. Maçã, tá falando contigo, maçã. Que laranja? Pô, tu viu lá? Olha lá, maçã. Tu viu? O pãozinho saiu todo esquentadinho agora. Tu viu só? Grande coisa. Ontem saiu um esquentadinho também, mas ele foi sovado antes. Sabe qual é a fruta mais pedida no churrasco? Não sei. O açaí, entendeu? Açaí que eu como. Bom, laranja, tô indo lá porque hoje é o Dia da Horta. Toda quarta-feira é o Dia da Horta. Aceitamos todos os cartões e tickets de alimentação. Fruteira e Mini Mercado ND. Aqui não vendemos preço, aqui vendemos qualidade. Hoje foi o dia da galera do Bora Fazer Barulho fazer uma visitinha na clínica Homens Pelotas. Eu, Emerson Gomes, juntamente com o Marcelito Sem Noção, fomos dar uma ajeitada em nosso visual. Marcelito fez uma limpeza de pele e eu fiz a primeira sessão para retirar a barba. Foi uma tarde excepcional e recomendamos você a conhecer a clínica Homens Pelotas. Vai comer uma rapadurinha, mas não sabe se teus dentes estão bons para isso, ou então usa uma prótese que não consegue mastigar algo tão duro quanto uma rapadura? Então, provavelmente você precisa de um cuidado odontológico específico e a gente pode te ajudar. Aqui na Estima Odontologia temos vários tratamentos, vários profissionais prontos para te tratar e te ajudar a voltar a curtir a vida e comer coisas muito gostosas como uma rapadurinha. Sabor que enche os momentos de alegria. Bem-vindo ao Encontro Lanches. Na Encontro Lanches, cada mordida é uma celebração de sabores autênticos e qualidade incomparável. Dos nossos baurus, as batatas perfeitamente temperadas,
cada detalhe é preparado com paixão. Sabores autênticos, momentos inesquecíveis. Encontro Lanches, o seu encontro com o sabor. Salve meu bando, começando aqui mais um podcast, bora fazer barulho. Eu sou Emerson Gomes e ao meu lado sempre ele, Marcelito Sem Noção. E aí, gentalha, como é que vocês estão? Muito boa noite, espero que bem. Eu tô sempre bem. E tu, Emerson, como é que tu tá? Tudo tranquilo. Tudo certo? Antes de tu falar qualquer coisa, pô, falando... Não sei porquê, mas me veio umas histórias... Pô, tem umas histórias bacanas pra contar, né? Sim, Tem bastante história. Fim de semana, principalmente, alguns fins de semana atrás aí, passamos umas histórias bacanas, né? Legal, sim, diferente, sim, né? Sim, com certeza. O pessoal tem que ficar ligadinho ali na página, no Instagram, no YouTube, que as histórias vão aparecer. Tá bombando, estamos tendo aí 2, 3 vídeos por dia, né? Exatamente. E o que tem menos ali é 180, 190 curtidas na arrancada já. Isso aí. Então fica ligadinho aí, que nós vamos contar muita história. E pra gente conversar hoje, nosso convidado é especialista em histórias, né? Principalmente histórias de Pelotas. Eu tô falando da professora Suelen, mais conhecida como Prof. Suca. Tudo bem, Suca? Tudo bem, guris? Que prazer estar aqui com vocês. Então, bastante história de Pelotas pra gente conversar hoje. Show. Tu é pelotense? Não sou. E isso é muito interessante. Eu nasci numa cidadezinha bem pequenininha chamada São Francisco de Assis, que fica na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. Ninguém sabe onde fica. Pode procurar no Vou Google. procurar no Google, já tava pra Ninguém isso. sabe Mesmo, onde eu não tenho é a mínima ideia onde é que fica. Fica gente. do lado de Alegrete. Isso não é uma das histórias tuas, né? Não. Isso é Fica real. do lado de Alegrete, fica do lado de São Borja, uma cidade naquela região. E eu, com 17 para 18 anos, eu vim conhecer Pelotas, estava terminando o colégio e decidi que ia vir morar aqui. Claro que tem uma história especial com tudo isso, que um dos meus primeiros dias de Pelotas foi na Feira do Livro. Então foi um momento assim que eu fiquei deslumbrada com o que estava acontecendo ali, com o visual, com tudo, e apaixonada pelo centro histórico. E aí eu decidi que, como eu já queria fazer faculdade de História, que teria que ser em Pelotas, entende? Que ia ter um impacto muito maior. Então eu acabei me mudando para cá. Fiz faculdade aqui e desde então eu tô morando aqui. Eu tô chegando no momento da vida que eu moro mais tempo em Pelotas do que eu morei na minha cidade natal, entende? Já tô passando, assim, tá virando, né? E esse apelido Suca veio contigo? Veio da infância. Eu não sei quem me colocou esse apelido. Dizem que o meu irmão não sabia falar Suelen, sabe? Que é um nomezinho estranho também, né? Puro suco da virada dos anos 80 para 90, né? Suelen. E aí... O pessoal do Hip usava bastante essa sussurro. Foi demais, cara. Então pegou aquela geração que tem, eu tenho primos que são Joseph, sabe? Nossa. Umas coisas assim. Americanizado, né? Final eu tenho os dos Michael anos... também. Pô, os cara, Michael, muito final que dos era pra anos ser 80. Michael. Início dos anos 90, eu nasci em 89, né? Então pega bem essa transição. Então... Eu, desde pequenininha, sou chamada assim. Quando eu comecei a dar aula, logo depois que eu me formei, eu percebi que alguns alunos, eles me chamavam de Prof. Su, Prof. Sussu, Prof... Aí daqui a pouco alguém Prof. Suca. E eu disse, gente, isso era como me chamavam desde criança. Minha família me chama assim. E aí, gente, pegou de um jeito que antes de eu chegar na escola, antes de eu pegar a turma nova, eles já sabem que é Prof. Suca. E coisa de professor, né? Tu já fica com o apelido. Tá, mas tu é mais da velha guarda, assim? Tu é mais enérgica com os teus alunos? Como é que é? Tu é de boa, paz e amor? Cara, com os é teus que alunos? assim... Conta a verdade que eles estão vendo ainda. A verdade é que com a geração atual, com o uso de tecnologias em sala de aula, ou tu dá uma abordagem mais divertida, ou tu perde os alunos, né? E eu sou professora de cursinho, então a minha pegada é muito mais dinâmica, assim, de poder mais contar... happy hour. De poder conversar. E aí tem uma coisa que os alunos falam muito, é sobre a fofoca histórica, tá? Fofoca histórica. Que a fofoca histórica, às vezes, tu tá contando uma história e aí é uma estratégia muito simples que vários professores de histórias usam, que tu vai contar uma curiosidade histórica de um personagem, tá? E aí tu conta com detalhes aquilo ali, os alunos caem na risada e, na verdade, eles nunca mais esquecem daquilo. Vocês Legal. entenderam? É uma psicologia. Tipo, que nem como Napoleão perdeu a guerra. Isso, ou então assim, ó, que durante a proclamação da independência, o Dom Pedro I tava com caganeira. Pois é. Tá? E aí tu conta detalhes de como é que era o burro que ele tava andando e de como foi, e o suador que ele tava, e não sei o quê. Vai passar 50 anos, aquela pessoa vai te dizer... Sabe que o Dom Pedro I proclamou a independência assim? Entende? Então é uma estratégia que tu usa, que tu vai contando alguns detalhes. Então às vezes eu paro a aula pra dizer uma... Usa toda uma analogia. E Dom Pedro tava com caganeira? Tava mesmo, Rapaz. É sério, isso não é... Os livros de história contam isso ou é só fofoca? Não, então, contam. É que assim,
Existiu o fato de que ele realmente tava, tipo, com roupas de baixo, aquelas roupas curtas, por conta do calor e porque ele tava com diarreia, tá? Só que também ele não tava com aquele pelotão com pessoas vestidas de branco, sabe? Aquilo ali tudo é uma invenção. O que aconteceu? Passaram alguns anos, o Dom Pedro I vai embora. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais do Dom Pedro para vocês, porque falar de Dom Pedro Pelotas tem uma conexão. Dom Pedro vai embora para Portugal, só que o filho dele, Dom Pedro II, ele pede para um pintor chamado Pedro Américo, que era um grande pintor, fazer uma pintura do pai dele proclamando a independência. Tu acha que ele ia colocar ele em roupas curtas? Não, né? Que ele ia colocar ele em cima de um burrinho? Vou botar em cima de um cavalo. Então, basicamente, para agradar o Dom Pedro II, esse pintor inventou uma imagem que é o Independência ou Morte. Aquele quadro, como existe, nunca existiu. Por exemplo, aqueles personagens a cavalo vestidos de branco são os dragões da independência. Aquele pelotão não existia. Na verdade, o que ele fez foi gritar: vamos acabar que eu tô me cagando. Exatamente, vambora de uma vez, tá? E as pessoas... menos mal que não tava todo mundo de branco, né? Porque senão ia aparecer a cagada que ele tava, né? Que ele tava. Que ele tava. Então, Mas na basicamente... época, foi uma coisa isolada dele ou na época tava tendo algum surto de... Não, ele assim, ele tinha uma amante... Pois é, eu ia falar isso antes que tu contasse. Eu ia dizer, mas sabe por que foi a caganeira? Dom Pedro tinha várias namoradas. Tinha. No dia descobriram, estavam 3 esperando ele. Ele preferia a morte do que voltar pras namoradas, entendeu? Então por isso que ele proclamou e se deu mal, né? Ele Porque ele acabou ganhando a guerra. a esposa dele, que era a princesa, a dona Leopoldina, e no Rio de Janeiro como princesa regente. E ele foi até São Paulo. E uma das razões para ele ir a São Paulo era visitar a amante dele, a Marquesa de Santos. Tá? Então, uma das amantes. O Dom Pedro, gente, existe uma especulação assim, de porque ele pegou tanta gente no Rio de Janeiro e ele tinha tanta doença venérea que ele transmitiu assim pra uma galera no Rio, entende? É bizarro, não, isso é real. Só que acontece, esse fato tem cartas, tem registros, as pessoas contando o que aconteceu, então tu vai pegar fontes históricas, é o que o historiador faz, pra ver o mais perto da realidade que tu consegue chegar, montando esse quebra-cabeça. Hoje em dia é mais fácil, porque eu vou ter vídeo, eu vou ter áudio, eu vou ter entrevistas, eu tenho gravações, eu vou ter jornalistas que falaram. Uma biblioteca online. Exato, mas no passado, tipo, o que a gente faz quando a gente quer ver esse passado histórico de Pelotas, por exemplo? Um bom lugar é a hemeroteca da Biblioteca Pública. Vocês já foram lá? Não. É no segundo andar, sobe as escadas, assim, e aí quando tu chega no segundo andar, tem um lugar que tem todos os jornais, ou praticamente todos, que já foram impressos em Pelotas, desde o século XIX. Então tu diz assim, cara, eu quero ver meu aniversário, 24 de junho de 89, para ver o que estava acontecendo no mundo. Tu pode pegar os jornais, mas eu lá acho olhar. Que não é sempre que tá aberto ali ao público. Eu não sei, geralmente costuma estar. E aí também tem as atas da Câmara de Vereadores, tem documentos. No caso do Dom Pedro, a gente tem esses documentos escritos que dizem que ele estava com dor de barriga, que ele parou no Riacho Ipiranga, não para dizer Independência Norte, mas para fazer cocô. E para lavar, entende? Os isso que baixos. A gente sabe dele, entende? Tem esses relatos, assim, pra gente poder chegar nesses detalhes. Mas tem várias outras histórias. Por exemplo, tem uma que eu falei quinta-feira para os meus alunos, quando eles virem isso, eles vão lembrar. A gente estava falando do surgimento das igrejas na Reforma Protestante. Lembram disso do colégio? Sim. Que a Igreja Católica está em crise no final da Idade Média e surgem várias igrejas protestantes, luteranismo, anglicanismo. E do anglicanismo eu fui falar do Henrique VIII, que é um rei bem importante para a gente entender depois a Inglaterra e os processos. E o Henrique VIII, ele queria se separar. E a Igreja Católica proibia a separação. Dizia, não pode separar. Casou é uma vez só. Não existe. Tá, não, é até hoje, né? Sim, na Igreja Católica. Tanto é que ela não te casa novamente. Não, só se tu viuvar. Né? Não, digo por separação. Mas aí... E talvez tu não... Tem um esquema de branco, né? Também. Não pode, porque tu só se for pura, virgem, aquela coisa toda. Então... Dá pra dar uma mentirinha também. De vez em quando, eles não revisam isso. Não, eles não chegam a levantar o vestido. Opa, não é. Não. Aí, o que acontece? O Henrique VIII, ele queria se separar para casar com uma das amantes dele, que é a Ana Bolena, que é famosa, tá? Só que ele e a Ana Bolena quebraram os pratos. E ele queria se separar de novo, não dava, e ele mandou matar a Ana Bolena. Caraca. Tá? Então, ele fez um pedido, que tem um registro em carta, dizendo que ele a amava muito, que ele lamentava que tinha que fazer aquilo. Então, que, por favor, afiasse um machado.
pra ela não sofrer. Então, eu contei Coisa isso. linda, hein? Foi delicado, então, né? Que declaração de amor, né? É uma coisa. Então, tipo, romântico. é um homem romântico. Se a minha esposa descobre que eu traí ela diz, tira o fio, pega o mais cego que Bate tiver aí. até. Começa por baixo. 480. Mas, desculpa te interromper rapidinho, vendo toda essa analogia aí, na realidade o Dom Pedro é nada mais, nada menos que o Mr. Catra de antigamente, né? Cara, pode Pegava ser. todo mundo, tipo o Fábio Júnior, tipo a Gretchen, né? Mas ele era feio, cara. Ele tá nessa vibe aí, mas a Gretchen também é horrorosa. Ele, por isso deixa de pegar gente. É. E tem mais um detalhe, né? Que ela disse que as doenças venéricas se espalharam. Então quer dizer que alguma gonorreia que tu tenha pego no passado, a árvore genealógica pode ter pertencido ao Dom Pedro. A variante, né? A variante Dom Pedro, vice. Então pode ter um pedacinho de Dom Pedro em ti. Pode ter uma variante real. Exatamente, vice. Vai chegar. Era só analogia, mas e pra tu ser professor de história, tu tem que ser meio fofoqueiro, né? Senão tu não consegue, né? É verdade. Tem que ter um pouquinho ser. aquele da cadeirinha de praia e o chimarrão mate doce, né? É, tem que ter, cara. Porque assim, ó, na verdade. Na verdade, todo professor de história é um fofoqueiro com uma base bem sólida. É Fofoqueiro um com fofoqueiro do diploma. passado. Essa é a Exatamente. realidade. Eu tenho até uma figurinha que me mandaram esse dia que é da Gretchen, que é assim, ó, fofoqueira não, historiadora. Tá, por favor. A referência. Tá Então, certo. tu tem um caminho de que tu tem que estar interessado pelo passado, né? Tu tem que estar interessado do porquê das coisas. Então, isso é bem legal, ajuda bastante. E quem construiu as pirâmides? Essa é a maior fofoca. Eu sei. Cara, é interessante que assim, ó. Eu andei estudando sobre isso. As pessoas, elas têm uma tendência a acreditar que aquilo que não pode ser justificado, porque elas não entendem muito bem, é coisa de alienígena. Não foram os alienígenas, tá? Mas dentro dos Foram- primórdios da humanidade, né? O fogo, a música, era tudo Tudo. coisa espiritual. E aí, uma das coisas que é interessante que é assim, ó. Há uma explicação, né? Ah, mas por que existem pirâmides, por exemplo, aqui na América Central? Existem pirâmides no Egito, existem pirâmides... Ou zigurates da Mesopotâmia, que é E parecido agora foram com localizadas as duas pirâmides. pirâmides na Antártida. Eu estive estudando. É, eu não sei, esse eu embaixo não tô da geleira. sabendo. Então, assim, tipo, Tem, por verdade. que pirâmides? O que acontece? É uma questão matemática, sabe? É basicamente o seguinte. Hoje, eu tenho uma armação de concreto de ferro que me permite fazer estruturas verticalizadas. No passado... Retangulares, enfim. Isso. Tudo que é forma. Hoje é possível. Se eu quiser fazer uma casa circular, eu vou fazer. Mas naquela época, quanto mais alto tu queria alcançar a distância do chão, mais larga tem que ser a tua base. Então tu precisa fazer uma base larga de pedras para te ir juntando pedras e fazendo uma formação e acaba dando esse formato piramidal, porque é a única maneira que tu tem de fazer essas estruturas. Então, basicamente, é uma maneira que tu tem de fazer essa construção. Existem evidências internas de como elas foram construídas, usando rampas, usando água, eles puxando... Níveis de subiágua. Isso. Eu Eles estudei. umedecendo a areia para poder Arrastar deslizar, e para poder deslizar. arrastar. Então, haviam várias técnicas que existem comprovação que dá para provar que foram seres humanos que fizeram aquilo ali. Existe um debate historiográfico que é acerca de foram empregado mão de obra escravizada para fazer aquelas construções, ou foram trabalhadores que eram servos, que recebiam alguma coisa e tal. E até o momento pode ser as duas coisas. Uma coisa não elimina a outra. Pode ter tido os dois empregos de mão de obra, entende? É que nem o Stonehenge, que também se achava que tinha sido um povo, e aí hoje já tem mais sólida a teoria de que foram vários povos que foram Que construíram aos pouquinhos ali, né? construindo aos pouquinhos. E agora não vamos lembrar, semana, agora faz uns 15 dias eu tava estudando, por isso que eu te falei que tem duas pirâmides de pesquisa pra te ver que é real isso, pelo menos tem um grupo lá da NASA lá pesquisando lá embaixo Legal, da geleira, né? que tem duas pirâmides que eles Não, isso localizaram. eu não vi, de fato, não... Faz pouco, aí tem um negócio da Anitta, até eu tive fazendo uma dissertação, um trabalho sobre a Anitta, que agora não me lembro, eu sei que é tipo uns balões ou algo, fazem pesquisas nas geleiras e eles fazem buracos e vão pesquisando lá, enfim, até se levantou a história de um universo paralelo, enfim, vai bem a fundo, pesquisa algo sobre a Anitta, até parece a cantora, mas não tem nada a ver com a cantora, que é o derivado do nome do estudo que eles estão fazendo lá. E uma coisa que eu ia te perguntar das pirâmides, tudo bem, eu li sobre isso, sobre tudo isso, subir níveis de água e arrastar, mas como eu acho que é da Quéops, que é a maior, se eu não me engano, né? E tem mais duas do lado, elas formam certinho um cinturão, eu não sei qual deles das estrelas, e outro, o cálculo da pirâmide do chão até o pico dá 3,17, que seria a velocidade da luz. Como é que isso é só coincidência? Não, é matemática. É conhecimento astronômico. Naquela época eles tinham esse conhecimento? Tinham.
Eles já tinham esse conhecimento. E aí é interessante porque assim, ó. Pô, eles velejavam, né, cara? Cara, eles tinham... O Pedro Alves Cabral saiu a esmo achando que ia encontrar não sei o que e foi pro outro lado. Isso aí já é uma outra teoria. mais ou São menos. teorias, Tá, mas o que acontece? Vamos voltar às pirâmides. O que acontece? Desde o primeiro ser humano que para fazer a observação do céu, eles começam a dar nomes. Por exemplo, antes dos egípcios, durante a Mesopotâmia, eles observaram o céu, tá? E dessa observação, eles começam a dar nomes para aqueles formatos que eles estão enxergando. Então, muito antes das pirâmides, os mesopotâmicos eles já estavam dizendo: isso aqui é Áris, isso aqui é Touro. Porque eles identificavam que o meio do céu durante aquele mês tinha esse formato. Então eles diziam que pessoas que nasciam durante esse período de meio do céu, assim, de que tu tem aquele animal no céu, têm determinadas características. Por isso que o horóscopo hoje ele não faz muito sentido, porque ele não é mais o mesmo céu ou a mesma localização que era há 6 mil anos atrás, entende? Não tem como ser. Mas, enfim, desculpa. Até porque o horóscopo hoje em dia, eu tenho um conhecido meu de rádio que ele mesmo altera, disse, deixa eu ver qual é a cor hoje, azul pra capa Áries, vermelho pra... Ele mesmo fazia. Mas a gente já teve um pessoal aqui e o pessoal que tem todo um cálculo. Eles fazem uma localização esse meu amigo e tal. radialista que ele vê o programa, ele vai dar risada. Ele vai dizer, não fica desvendando o que eu faço na rádio. Mas eu entendo que assim, ó, então o que eu quero te dizer, na Mesopotâmia já existia isso, o estudo da astronomia, então, tá? Isso é muito mais antigo. O número da questão de 3,17, que é a velocidade da luz, eles também cálculo. cálculo. Eles já tinham feito, eles tinham um estudo que depois foi comprovado nas grandes navegações, que era da distância da circunnavegação da Terra, que era uma projeção que eles fizeram através do estudo da sombra. Eles então, já tinham até um Kama Sutra, cara. Isso é o outro, os indianos. Não, mas antes, né? Os indianos já tinham nas paredes lá. Já, então... Tem assim, ó, eles tinham um avanço tecnológico muito grande. Desse avanço, esses povos acabam sendo de alguma maneira dominados pela Grécia e depois por Roma, que vão ter um processo de desenvolvimento matemático, filosófico muito grande. Mas aí já é na época de Plutão e Aristóteles, todos esses. Mas assim, ó, eles já é mais pra frente, né? Eles que vão dizer que a Mesopotâmia tem esse nome, porque eles vão estudar lá. Eles que vão começar a pegar coisas do Egito, inclusive deuses e culto a alguns deuses, levarem pra Grécia. Então eles estão em contato, eles são muito próximos, tá? E eles pegam isso. O que aconteceu foi que depois a gente vai ter um período no final de Roma, onde há uma germanização da Europa, que é um processo de que os grupos germânicos tomam conta, que é o início da Idade Média, e muitos desses conhecimentos científicos que tinham tipo um processo de constante evolução, ou eles dão uma estagnada, ou em alguns lugares eles retrocedem. Tá? Então a gente precisa depois renascer tudo isso lá com o Renascimento, fazer aparecer de novo, mas eles tinham um conhecimento absurdo. Quando nas grandes navegações os portugueses chegaram aqui na América, eles encontraram, por exemplo, no sul do México, os astecas, e os astecas tinham um conhecimento matemático e astronômico muito parecido com os egípcios. É que, na verdade, a matemática é quase que uma linguagem universal, né? Até quando a gente mandou o disco pro espaço, esqueci o nome agora, sou ruim pra nome. Quem mandou a gente NASA? mandou um disco de ouro pro espaço. Uhum. A gente botou cálculos matemáticos e o nosso DNA nesse disco de ouro aí, né? E assim, de vinil pra ser tocado. Quando a gente pensa nesse processo, tu vai ver que aqui eles também vão fazer pirâmides, eles também tinham um conhecimento astronômico, eles também tinham... E aí os europeus chegaram e destruíram eles. E aí é um choque quando a gente percebe que, como assim? Eles eram mais avançados em alguns aspectos científicos que os europeus, eles tinham um conhecimento matemático às vezes mais avançado que os europeus em alguns aspectos, e eles são destruídos, dizimados pelos europeus. O que aconteceu? O que aconteceu foi que eles não tinham anticorpos para as doenças que os europeus traziam. E os que sobreviveram a essa guerra biológica, essa destruição biológica, foram mortos por armas de fogo. Eles não conheciam a pólvora. Então isso é definidor desse processo de destruição desses povos e como a gente conhece. Tá, voltando para Pelotas agora, tá?
Pelotas foi uma cidade planejada, como muitos falam, porque eu já andei em várias cidades. Que é o remendão, Pelotas. E realmente Pelotas pra dirigir é muito melhor do que várias cidades que a gente tem na volta. Perfeito. Até melhor que a nossa própria capital, que lá é Mas tá horrível falando de dirigir. das ruas, porque os caras que dirigem aqui, eu vou te dizer uma coisa. Não, eu é. não sei como é que fazem carteira no Detran. Fizeram na casinha da birolha. E pessoas E não é foi complicado, planejado, né? né? É, A maioria não das planejaram. pessoas, é que a maioria das pessoas de Pelotas não foi planejada, né? É verdade. Tá, o que acontece com a cidade é o seguinte, ó. Deixa eu vir um pouquinho mais para trás para vocês entenderem. Pelotas fazia parte de Rio Grande, tá? Do município de Rio Grande. Em 1777, não se preocupem com datas. Algumas vezes eu vou usar, outras vezes não, só Tranquilo. para... Nós não estamos para julgar aqui, Eu não sugar. lembro nem quando eu nasci. Ocorreu uma seca de grandes dimensões no Ceará. Isso destruiu o rebanho bovino do Ceará. E o Ceará, ele era produtor de carne seca ou carne de sol, tá? A ideia de que eles tiravam as mantas bovinas, colocavam para secar no solo, elas ficaram carne seca. Essa carne, numa época que não tem refrigeração, era vendida para todo o país e dava um alto lucro para os cearenses, tá? É uma questão tradicional, cultural do Ceará, a carne seca. Um cara que estava lá, que era um português, que é o Rafael Pitubaneira, tá? Ele perde o rebanho dele e ele pensa assim, cara, onde é que eu vou conseguir continuar produzindo a carne de sol? Ele se dá conta que no estado do Rio Grande do Sul, até um determinado momento, pertenceu à Espanha. E os padres jesuítas espanhóis que vinham catequizar os Guarani nos 7 povos das missões, nessa região entre Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, cada vez que eles vinham com barco, navio, eles traziam gado. Então eles entravam lá por Montevidéu com gado bovino, muar, ovino, cavalos, enfim, tá? Eles entravam com animais. Esses animais eram soltos. E o que nós tínhamos eram as chamadas vacarias, que é o pampa, né, gente? Sim. Um monte de pastagem. Não tinham animais como esses no Rio Grande do Sul. Só que esses animais encontraram pasto à vontade entre o Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, tá? E nenhum predador de grande proporção para devorar eles. Ah, mas tinha um jaguar, tinha o canguaçu aqui em Canguçu, tinha, mas não era, tipo, tanto quanto a quantidade de gado, tá? E esse gado começou a se multiplicar. Proliferar. Quem é o dono desse gado? Os padres jesuítas. O Portugal corre os padres jesuítas, o gado fica. De quem é esse gado? E esse gado estava solto. Então, Portugal cria sesmarias aqui na região do Rio Grande do Sul, dizendo, olha, o senhor fulano de tal vai ficar com o gado e com as terras que tem ali, e ele vai ganhar um título de Portugal, um barão. Tá? Vai ficar ali protegendo a região. E ele vai distribuindo esses títulos, tá? Até 1777, esse gado ele era abatido e só o que interessava para a Europa era o couro e a graxa. A graxa para fazer sabão, tá? E o couro para fazer, enfim. E a carne ficava. E era tanta carne que o pessoal ingeria o que dava, fazia churrasco e o resto ficava apodrecendo. Porque não tem como preservar. Não tem refrigeração, a carne estragava. Tá? Então sempre com essa fartura de animais, Entendi. fartura de gado. Esse português vem pra cá e aí ele cria a primeira charqueada. Só que ele entra aqui em Pelotas. Ele entra em Rio Grande e ele pensa, bom, é aqui que eu vou parar, tô perto do mar, uso esse gado que tá ali, transformo ele em carne de sol até o momento e vendo pra lá. Cara, tu imagina tu botar carne a secar no cassino. Qual foi essa charqueada, tu sabe? O nome não, só pelo nome dele, que é a primeira, né, que é do Pinto Martins. Vocês imaginaram aquela areinha fina Sim. do cassino? O pó? Não tem como, cara, vai te destruir a produção. Então ele entra pelo canal de Rio Grande para procurar um lugar que não tivesse tanto vento com areia, que fosse mais preservado, e aí ele acaba chegando lá no Areal Fundos, nos fundos do obelisco. Onde estão as charqueadas? Onde estão as charqueadas. E aí ele cria a primeira charqueada de Pelotas. Ele andou, hein? Andou, caramba, a distância. E aí, porque dá pra escoar. Tu consegue tirar do Arroio Pelotas, largar no São Gonçalo, mandar embora, entendeu? Ele conseguia, ele fez o trajeto certinho. Ele foi o primeiro. Aí ele vem pra cá, cria a charqueada e outros que também perderam gado ou que queriam investir, pensaram, bueno, se tem matéria-prima e tem como a gente fazer isso, vamos pra lá e a gente vai começar a fazer charque. Por que tem que ser charque? Por causa que aqui, com a umidade, não seca, a carne não vai secar, mesmo no verão. Nordeste é árido, né? Secar É. roupa no verão. Diferente.
Não tem como secar, então não adianta. Tu vai ter que botar nas mantas uma boa camada de sal para que o sal seque essa carne, né? E durante um período dessas charqueadas, tu não vai conseguir trabalhar, porque como é que tu faz charque em agosto? Julho, não tem como. Então as charqueadas paravam de produzir nesse período, tá? Produziam o quê? De novembro, dezembro até final de março. Até final de março, ali. Quando entra outono pro inverno, acabou. E aí essa diminuição da produção, eles vão fazer outras coisas, Então tá? Pelotas começou pro lado do Areal. É isso que eu quero te contar. Eles vão fazer outras coisas com os trabalhadores. Vem um monte de trabalhador escravizado pra cá. E o início da cidade ele é irregular. Porque ele tá nas charqueadas, ele tá nesses trabalhadores escravizados. Ele não tem uma constância, tá? Até que os charqueadores pensam assim, cara, não dá pra morar aqui. Porque é cheiro de sangue, cheiro de graxeira o dia inteiro. Então vamos construir uma região. E aí eles somaram a uma questão. Você sabe uma casinha pequenininha que tem ali na volta da catedral, que é uma casa colonial branca com um azul bem pequenininha? Chama de Casa do Torres. Ela fica na Major Cícero, tá? Eu já ouvi falar. É uma casa pequenininha. O Torres, ele já morava ali. Então eles se reuniram na casa do Torres e fizeram o traçado das ruas a partir dessa casa. Então o primeiro loteamento receberia aonde era a capelinha, viraria uma igreja. E tudo por quê, gente? Porque essa gente toda que morava aqui, quando dava quaresma, eles tinham que ir a Rio Grande pra missa. E aí tu vai parar de trabalhar aqui pra ir numa missa em Rio Grande? A cavalo? Sabe? Por favor, a cavalo e a carroça. E a pé. Tá? E aí o padre disse, não, então nós vamos ter que criar uma igreja aqui. Tá? Então eles criaram a base da catedral naquela região. A primeira igreja foi a catedral. Que foi a catedral. Então eles fizeram uma capela ali e a cidade cresceu na volta, tá? Quando eles foram fazer um segundo loteamento, que era dali até o São Gonçalo, que é até o porto, a igreja ficou descolada. A igreja ficou mais para lá do que no centro da cidade. Então eles reservaram uma área de terreno para a construção da futura nova igreja, que ainda não era catedral, era só igreja, tá? Que é ali do lado da biblioteca pública, onde tem o prédio que já foi HSBC, que hoje é a escola, tá? Ali seria a igreja. Não fala o nome e faz propaganda política. Não, nem falei, tu viu? Eu cuidei. Aí o que acontece? Ali seria a igreja, tá? E aí o Dom Pedro II veio para Pelotas para inaugurar a pedra fundamental da nova igreja que ia ser ali. Só que daí o pessoal botou na ponta do lápis e avaliou o seguinte: reformar a antiga igreja é tanto. Construir uma igreja do zero é outro tanto. Os caras, vamos reformar. Então, Pelotas é uma das poucas cidades que vocês vão conhecer que a catedral não é na praça. Todas as cidades, a igreja é na praça, junto com a prefeitura. Pelotas não. Eu tenho um mito, e não sei se é verdade, né? Uma curiosidade sobre a catedral ali, tu vai saber me dizer. Se é verdade que na frente da catedral tinha um chafariz e esse chafariz sumiu. Foi roubado. Foi roubado? Foi roubado. Ninguém sabe de onde ele foi parar. Mas como é que roubam um chafariz? Pegaram uma patrola? Cara, como é que roubaram o chafariz? Isso é muito interessante, porque assim... Mas tu vê, né? Naquela época já tinha craqueiro, né? É difícil, né, pessoal? É complicado. Eu ia falar uma coisa... Naquela época já Cara, tinha craqueiro. a suspeita é que esse chafariz tá em alguma fazenda. Vamos investigar. Alguém já teve suspeita, assim, acho que foi... Mas tu falou da questão que trouxeram os cavalos, tudo isso, e aí correram os padres jesuítas, né? E disseram, agora nós vamos dividir tudo, e assim se fez Brasília. Eu entendi. É isso aí, tomando na mão grande, e assim se viraram os políticos, Brasília, início tudo em Pelotas. Beleza. E aí, olha só. Eu já entendi como é que se formou o Brasil. Eu tô impressionado com essa chafariz. Eu achei que era mais um na mito. década de 70 do século XIX, Porque na verdade eram 2 chafariz, né? Não, eram 4. Tá, eles vieram 4 sabendo chafariz. Um monte de história. Vou te mandar de novo, Boeja. 4 chafariz para Pelotas. O primeiro a ser instalado foi o da Praça Coronel Pedro Osório. Ali era um tronco, né, gente? Era uma região de punição de pessoas escravizadas e tal. Então, quando removeram aquilo, tiramos aquilo que é feio, vamos tentar botar uma coisa bem bonita no lugar, entendeu? E aí eles colocaram o chafariz, e o chafariz era para abastecer a população de água. Tá? Só que era vendido.
Por isso que tinha um gradil na volta, assim, que é o início de Brasília, não tô falando? Tinha um gradil na volta pra nem todo mundo acessar. Tu tinha que comprar água, tá? Mas era uma fonte de água. Então eles instalaram ali. O segundo era um chafariz com uns cupidos, que eles colocaram bem na frente da catedral. Depois eles instalaram um que era lá na Praça da Alfândega e que foi transferido pro Calçadão. Que era pra lavar roupa, não era ou não? Não, esse não. Esse da Praça da Alfândega também era abastecimento do pessoal que morava lá, porque já tinha indústria, enfim, já tinha bastante gente. E ele é o que tá das criancinhas gordinhas que estão aqui no chafariz, no Calçadão, na esquina com a 7. Aqui, na esquina com a 7 ali. Ele era lá na Praça da Alfândega, foi trazido pra cá. E o outro é o que tá na Praça dos Enforcados, ali a Praça dos Camelô. Sim. Tá, é o quarto. Então eram esses 4 chafariz mais a caixa d'água da frente da Santa Casa. Vieram tudo junto, foi tipo uma única compra, tá? E esse chafariz dos Cupidos tem lá por 1915, mais ou menos, não vou lembrar a época, a notícia de jornal dizendo assim: chafariz foi removido para novo arjadinamento da catedral. Ponto. Nunca mais acharam. Então, tipo, quem tava fazendo a obra, que era a prefeitura, tirou o chafariz pra botar em algum lugar. Mas ele sumiu. Aí o que era a suspeita da época? Que ele foi roubado e levado pra Porto Alegre. Tá? Só que nunca ninguém achou um chafariz com cupidos em Porto Alegre pra dizer, olha, é o de Pelotas que foi roubado. Outra suspeita era, foi derretido. Mas por que derretiriam pra pegar o cobre do negócio, sabe? O negócio é uma obra de arte, praticamente. Na época valia muito. Não sei. Pode ter sido. E o terceiro é que alguém poderoso aí na cidade levou, tipo, não, eu vou cuidar, vou levar ela pra casa lá de fora. Instalar lá. Pra instalar lá fora e depois eu devolvo. E aí nunca mais. Podia ter botado no Fantástico, aquele do Ratinho, né? Cadê o chafariz que tava aqui? Cara. botar, né? E aí tem um monte de gente com Será que histórias. não foi tu que é especialista, não foi os alienígenas também? Pode ter sido os mesmos que fizeram a Não pirâmide tinha de Queops. chafariz numa das pirâmides, vamos levar isso. Vamos levar. Quando vier a nessa da Antártica, aí entrou lá, tá o chafariz dentro da pirâmide lá da Antártica. E o Rio Nilo secou porque precisava de água pro chafariz. Pode ser também, pode ser. Aí esse chafariz, cara. Você tá aprendendo um monte de história com nós, né? Tô surpresa, tô muito surpresa, assim. Mas, tipo. Agora você tá gostando mais dos teus alunos. Olha, e aí vocês vão perguntar pra várias pessoas, as pessoas vão dizer assim: não, isso aí foi derretido. Aonde que tá a prova disso? Não tem. Simplesmente ninguém sabe. É um chafariz que foi roubado. E mais uma vez a gente vê que Brasil não é pra amador, né? Não. Cara, mais uma vez a gente chega a essa desaparece um chafariz? Ah, não, mas tu te assombra disso? Aqui no Brasil? Mas é que ainda se fosse na Europa, tudo bem, mas aqui no Brasil acontecer esse tipo de coisa, nunca. É lá por 1915, mais ou menos, 1920, não lembro. Já nessa época já tinha ladrão, né? Aí o que tu acha? Porque hoje tu pensa assim, vão meter no caminhão baú, vão levar. Naquela época. Pô, vão meter numa carroça Como é que leva? baú. Meteram numa carroça boa e levaram embora. É isso aí. Os mesmos escravos carregaram as pedras das pirâmides. Botaram lá uma Mas água, ele consegue fazer disso. uma conexão, assim. Claro. É que a cabeça dele, às vezes, tá curta, aí ele conecta coisas. Não pode ter sido? Pode ter sido. Os alienígenas trouxeram É melhor os não escravos, discordar. carregaram o chafariz e depois os alienígenas devolveram os escravos lá para as pirâmides. E sobre a carne seca, tu conhece a história do Asterix e Obelix? Sim. Que o Obelix caiu no caldeirão da poção mágica e ganhou a força. Então, na época da chaqueada, esse aqui caiu num pote de sal, aí ficou com a cara toda seca, assim. É um poder, é um superpoder. Vou te fazer uma pergunta. A feiura é um superpoder. Mas tu vai responder depois do intervalo, que a gente vai fazer um pequeno intervalo, né? Tranquilo. Na hora do intervalo já, né? E aí, eu vou te deixar com a pergunta e depois do intervalo tu vai dar a resposta. Eu quero saber se é verdade que Pelotas tem túneis secretos que ligam os Essa casarões pergunta é do centro. ótima. Muito boa. Depois do intervalo, a Prof. Suca vai falar pra nós se é Assista verdade aí ou não. os nossos patrocinadores que tu vai encontrar. O que eles vão encontrar, os telespectadores? Vou encontrar coisas que vocês nem sabiam que precisavam. É isso aí. Eu sou o gênio da lâmpada, gurizada, e vou realizar o desejo de vocês. Viu? Eu te falei. Agora nós temos 3 desejos, vamos realizar. Mas esse junto tem cara de pilantra. Não, calma. Eram 3 desejos, mas vocês não estão sabendo das novas regras? 2 foram taxados. Agora vocês só têm direito a 1 desejo. Ah, já sei. Não. Eu quero ir pro maior restaurante da cidade. Seu desejo é uma ordem. Não!
Ué, viemos pro Cidadela? Sim, né? O melhor restaurante de Pelotas. Bora comer? Bora comer. Restaurante Cidadela. Faça já o seu pedido e venha você também conferir o melhor restaurante da cidade. Fique ainda mais bela pelas mãos de Júnior Costa. Cortes, química, cabelo e maquiagens com Júnior Costa Hair. Agende já o seu horário. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gia aqui da Trustcar, vim mostrar para vocês um pouco do serviço que a gente faz aqui na oficina, tá? Suspensão, injeção eletrônica, freios, precisou de mecânico de confiança em Pelotas, aqui é o lugar, Trustcar. Go for the gold, not the bronze. I am the king and the dawn, and people calling me the boss. I'm swagging all over the world, oh yeah, I'm carpet bagging. Don't matter the place I win a race. 2 pila. Isso é sorte, isso é sucesso na vida. Sorte o quê, cara? O que tu vai comprar hoje em dia com 2 reais, cara, é muito dinheiro, é muita grana. Nada. Tu acha que não? Acho que não. Ai, meninos, aqui, ó. Ué, a voz da tua irmã. Que minha irmã, cara, isso é louco. Com 2 reais vocês podem comprar sim. Aqui um pastel delicioso na panificadora família. Venham, meninos, venham. Parece a tua irmã mesmo. Que minha irmã, cara, deve ser uma seguidora maluca. Não vamos dar atenção, vamos embora. Não, vamos lá. Não. Se tem por 2 reais lá, então vamos conferir pelo menos. Tá, então vamos lá dar uma olhada então. Pelotas conhece e sabe dessa verdade. Os melhores pastéis são nossa especialidade. Panificadora família, onde o pastel é rei. Vem todo dia provar mais e mais um. Ei, Pelotas conhece e sabe dessa verdade. Os melhores pastéis são nossa especialidade. É aqui, né? É aqui. Vamos lá então. Meninos, que bom ter vocês aqui. Não, fique quietinho, fica quietinho. Eu tenho um look perfeito pra vocês. Venha, não, eu mesmo. Mas... Não, tempo gordinho, mas tempo palitinho também. Eu vou buscar um look. Aguardem aí. Ah, então, meninos, aqui, ó, peguei todo o look perfeito pra vocês, ó. Vem, meninos, aqui, meninos, esse aqui, ó. Ai, esse tá ocupado, vamos no próximo. Quando eu entro nessas portas eu já sei o que acontece. Você entra com aquilo que é nada demais. Então, meninos, ficaram lindos nesses looks? Isso, tchau, 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 podem ir que eu tenho mais o que fazer. Ei, moça, já experimentou as roupas que você escolheu? Ah, é verdade, eu não trabalho na Macedo Magazine. Ai, moça, eu quero conhecer tudo na loja, me mostra tudo. Para aí. Ah, é? Te impressionasse com preço? Sim, aqui no Super Souza os preços não são de matar. Super Souza, o melhor local para economizar. Promoções que vão surpreender. Ah, vai. Medo tem que ter do preço alto. Aqui no Super Souza os preços não me assustam. Ah, por falar nisso eu tenho que comprar o que a Cláudia me pediu. Bora fazer a lista dela. Bora no Super Souza. As melhores ofertas estão aqui. E estamos de volta falando hoje sobre histórias, né? E não é história em quadrinhos, é história baseada em fatos reais, né? Com a Prof. Suca. E antes da gente ir pro intervalo, eu lancei a pergunta
se é verdade que existem túneis secretos em Pelotas que ligam os casarões. Nossa, seria muito legal se tivesse, mas é mentira. Não é verdade. É mentira? É, e eu vou te explicar o porquê. É Mas que diz assim... que até na época do nazismo veio gente se escondendo nos túneis. E que teve... Nossa, a gente tem muita história, tá? Mas assim, quase todas as cidades do Rio Grande do Sul têm essas histórias. Quase todas elas ou foram padres jesuítas, ou foi no tempo da escravidão para poder fugir, ou foi o nazismo, sabe? Todo mundo tem essa ligação. O que a gente tem aqui em Pelotas é o seguinte: os casarões históricos antigos, eles têm porões muito altos, às vezes com 2 metros de altura. E eles, alguns entram para dentro da terra e dá a impressão de que é uma entrada de um túnel, mas não é, tá? É o que a gente tem de evidência. Nós temos as galerias do Sanep, principalmente as pluviais, que é aquelas da água da chuva, elas são antigas e elas têm uma construção, em alguns casos, parecidos com túneis, tá? E eles cortam a cidade. Então, na verdade, o que se vê, às vezes, são galerias do Sanep, sabe? Não são túneis de verdade. Na verdade, são mais de água da chuva. Que elas têm esse caminho. E que os técnicos do Sanep, eles podem entrar e tal. Então, eles caminham ali dentro. Então, a impressão que te dá é que é um túnel, né? Ele tá... Não deixa de ser, mas é do Sanep. E mas aí não liga nada com coisa nenhuma, sabe? É só a questão da água. E a gente liga tem... água na bosta só. Não tem nada a ver com ligar casa com casa. E a gente tem um caso muito específico, que é o mais famoso. Inclusive, foi o meu vídeo mais assistido no perfil, que é a respeito da antiga cervejaria Ritter, que fica ali perto da Santa Casa, que eles, quando construíram a cervejaria Ritter lá no século XIX, eles construíram porões em formas de túneis. E que são 7 túneis que ficam um do lado do outro. E aí, alguma parte da rua, assim, tipo aquela entrada de boca de lobo, dá pra ver os túneis, quando tá lá dentro, enxerga pra fora, mas não tem uma saída, entende? É só galerias que eram utilizadas para fabricação de gelo e eram utilizadas para armazenamento de cerveja. É como uma peça subterrânea. É uma peça que hoje tem uma galeria de arte, café, até que tu pode visitar e tu consegue ver os túneis e tu vê que é um porão, nada mais que um porão. Mas no caso da cervejaria Ritter, acontece o seguinte: há um caso que foi investigado, que saiu nos jornais na época, que é o gerente da cervejaria, ele era um alemão. Tá? Na verdade, o Carlos Ritter, que morava na casa onde hoje é a Faculdade de Medicina da UFPEL, que plantou muitos eucaliptos da Duque de Caxias, que ele era um cara que empalhava animais, e os animais empalhados dele estão no Museu Carlos Ritter da UFPEL. Era uma figura bem excêntrica, entende? Interessante, assim. E ele... era essa coisa germanófila, entende? Era o Jason Pelotense, daquela época. Não chegava a ser, mas ele era um cara muito curioso, assim. E o caso dele é que ele contratava muitos alemães e ele investia muito porque essa coisa que o nazismo vai usar depois já existia na Alemanha, já era uma tendência, tá? Então ele era filho de alemão e ele tinha essa postura. O gerente da época, em 1942, quando o Brasil declara guerra ao eixo, na época do governo do Vargas, assim, declara guerra ao eixo e declara guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão, tá? E ficar aliado principalmente aos Estados Unidos, que foi o que a gente fez. Nesse momento, houve uma perseguição aos alemães da cidade. Principalmente aos alemães que andavam em marchas nazistas, com bandeira, que eram declaradamente nazistas, e o pessoal começou a invadir o comércio desses alemães e destruir tudo. Tá? Para não destruírem a cervejaria, o dono da cervejaria Ritter e o dono da cervejaria sul-rio-grandense, que era o seu Raertel, lá do Porto, eles ficam com bandeiras do Brasil na frente da cervejaria, dizendo: sou brasileiro, eu sou descendente de alemão, mas sou brasileiro, tenho funcionários brasileiros, para não entrarem e destruírem as cervejarias, tá? Não bastante as curiosidades dessa história, esse gerente, supostamente, ele se conectava com Munique através do radiotransmissor da Santa Casa. Então tinha uma coisa assim, tipo, ele é do Partido Nazista, ele se comunica com Munique, junto de uma freira que ajuda ele, que é uma freira alemã, sabe? Tipo, tinha toda uma suspeita. Nick Fury. E essa comunicação que eles faziam com a Alemanha, assim, era através dos radiotransmissores da Santa Casa. Então, houve coisas assim. No momento que as pessoas iam invadir, ele fugiu pelos túneis. Entende? Nem tinha túnel. Mas é a fofoca da época, entende? Então, na verdade, não aconteceu. Existiu esse gerente nazista? Sim. Ele era do Partido Nazista? Era. Tá? Ele se comunicava com o Munique, não sabemos, é uma suspeita, mas aí surgiu uma lenda urbana
falando a respeito disso. E aí exageram. Sim. Dizem que ele fugiu pelos túneis e que ele levou um pastor alemão, que era o cachorro dele. E que quando ouviram o latido do cachorro, ele, pra não ser localizado, matou o próprio cachorro. Umas coisas assim que, tipo... Gente, isso é só... É que tem que roteirizar o filme, né? É lenda. Isso é lenda. Tem que vender quem era o Nick, afinal. Era o cachorro, cara. Presta atenção. O cachorro era o Nick. O cachorro do Hitler. Entendeu, Monte? Ele entendeu tudo da história. Ele ficou pior que eu. Eu achei que era o Nick Fury, não era? Assiste depois do episódio que tu vai entender. Então tá. Tá. Prof, que já foi também. Qual é a curiosidade de Pelotas que tu mais gostou de saber? Olha... Que tinha um podcast que te convidar. Não? Não, assim, ó, eu acho que teve duas que foram muito legais, tá? Uma foi quando eu fui fazer do Instituto São Benedito, que eu não sabia a história da Luciana de Araújo, que foi uma personalidade que eu descobri, que eu fiquei tipo, caraca, que mulher incrível, como é que as pessoas não sabem quem ela é? E eu não sei quem ela é. Tá, assim, ó. Nossa, é muita história pra contar, mas eu vou te resumir. Não, só resume o que ela fazia. Assim, resume só o que ela fazia. As crianças, elas eram deixadas na Santa Casa de Misericórdia, tá? Tinha uma roda dos expostos, que tinha em vários lugares do mundo, que era uma portinhola que tu deixava as crianças e girava, tá? Pra abandonar? Pra abandonar, tá? Então era muito comum que as pessoas... Tipo aquela que te deixaram. Que não queriam os filhos, assim... Nave. Tipo, ou não podiam criar, ou por conta da pobreza, ou porque foi um filho fora do casamento, alguma coisa assim, largasse na roda dos expostos, tá? Essas crianças ficavam acolhidas pela Santa Casa, pelas irmãs da casa, até mais ou menos uns 2 anos de idade. Os guris iam todos pra escola do Exército da Marinha, iam crescer pra ser marinheiro, iam crescer pra ser... Entende? E as meninas, elas eram acolhidas no instituto, na verdade era o Asilo de Órfãos Nossa Senhora da Conceição, que é onde hoje é o Senac ali, sabe? Ali era um orfanato pra meninas brancas. Tu vê. As meninas negras que eram deixadas... Porque os guri negros iam pro exército também, entenderam? Sim. Né? Mão de obra. Mas as gurias negras não eram acolhidas. Aí a Luciana de Araújo, ela é uma mulher negra, que ela era de Porto Alegre, chega em Pelotas, descobre isso, que as crianças negras, as meninas negras não têm uma referência, e ela começa a pedir ajuda para as pessoas na sociedade, doações e coisas assim, e ela criou um Instituto São Benedito, porque São Benedito é um santo negro também, tá? Então ela cria um instituto para acolher meninas negras e elas tinham aula, elas tinham um estudo primário, elas tinham aula de música, de línguas, ela dava uma formação para depois, quando elas tivessem 18 anos, elas saíssem ou para casar ou para arrumar um emprego, mas que tivessem condição de se inserir na sociedade. Cara, isso é muito massa. E na Santa Casa ainda tem essa... Não, foi retirado. Eu queria muito saber onde era. Pois é. Porque é sempre na Santa Casa. E aí tem vários jornais que falam da Roda dos Expostos da Santa Casa. A gente sabe que era ali. O nome era esse mesmo, Roda dos Expostos. Porque tu tá expondo a criança. Sim. Tu tá abandonando, tá deixando ela com a igreja. E aí, essa foi um dos lugares mais legais. O outro foi agora um recente que eu fiz, que era sobre um pouco das artes em Pelotas. E aí eu descobri uma artista negra que eu também não sabia, guris. E fiquei assim, ó, que foda, que história incrível. Que é a Judith Bach. Não conhece, não ouviram falar? Ela era a responsável pela limpeza da Escola de Belas Artes. Ela era zeladora, tá? E ela morava lá para cuidar a Escola de Belas Artes. Quando todo mundo ia embora, ela tentava aplicar o que ela observava na aula de escultura. Tá? E aí o Caringi, o Antônio Caringi, que é o grande escultor, era o professor, viu que ela... Poxa, mas tu tá vendo, tu tá aprendendo... Olhando por conta? Vem pra cá. Aí ele conseguiu pra ela fazer as aulas e tal. E ela era responsável pela limpeza do lugar. E ela sai como uma baita de uma escultora. De uma artista, que é a Judith Bach. E aí também não conhecia, sabe? Umas histórias assim que tu chega e que tu fica impressionado. Massa. Professor, muito bom conversar contigo. Já se passou 1 hora, né? A gente nem viu. Eu tô muita coisa pra te perguntar. A gente vai ter que acabar voltando no nosso podcast aqui. Quando vocês quiserem. Vai ter que retornar. Vai ter que retornar. Até pra falar mais coisas. Adorei saber sobre o Dom Pedro II, né? Dom Pedro I. Dom Pedro I. Foi o primeiro. Tô fazendo fake news aqui, ó. Normal, mesmo de sempre. E aí, agora, pra gente só finalizar aqui, eu vou te perguntar... Primeiro eu quero uma informação, tá? Onde que a gente pode conhecer mais sobre a história de Pelotas? Perfeito. Guris, há uma carência nisso, né?
eu vou muito nas fontes dos meus professores da faculdade, que foi o Mário Osório Magalhães, hoje falecido, que fez vários livros sobre Pelotas, e também o Dicionário da História de Pelotas, que existe um livro que tu pode baixar em PDF. Ele foi feito pelo professor Mário Osório, mas com a professora Lorena Gil, a professora Beatriz Loner, que são grandes nomes da história de Pelotas. E eles fizeram um dicionário. Literalmente, é um livro pequenininho, mas muito fácil de baixar, sabe? Muito fácil vocês procurarem. É a minha recomendação. Também é possível baixar em PDF o Almanaque do Bicentenário de Pelotas. E é um material incrível. Ele existe em livro físico, como é o caso do dicionário, mas tu consegue baixar gratuitamente. Esse livro tem figurinha? Porque o Marcelo só sabe ver as figuras. Principalmente no Almanaque, é tomado de fotografias antigas. E aí tu vai olhando assim, tu te perde, sabe? Com as épocas das referências. São uma boa dica. E a outra é o pessoal me seguir no Instagram, né? Claro, né? Lá também tem Como é que é o arroba? Arroba Profisuca. Arroba Profisuca. Não tem underline, ponto, nada. Nada. Só Profisuca, que daí vai... Vamos seguir a Profisuca, então, pra vai me saber descobrir mais pra saber mais. de Pelotas. Precisou de açúcar, lembre da Profisuca. Piada horrível, né? Isso aí. Pensou todo esse tempo pra falar essa piada horrível. Desde o início, quando ela chegou. Elaborei com todo o meu pensamento. Provavelmente ela não vai retornar. Vai ser a primeira e a última vez que ela vai vir no podcast em Pelotas. Mas o bom que eu esperava, né? Quando tu me disse, não, nós vamos levar uma professora. Eu tinha a professora TT lá, né? 180 anos ela tinha quando eu conheci ela, e eu era guri. E ela existe ainda, é viva. Não sei como. Mas é vivo, deve ser os alienígenas também. Deve ser a mesma história. E aí eu esperava, né, uma senhora, coisa e tal, né, velha, de chimarrão, coisa e tal. Não, aí temos uma professora toda descolada, né, dos internet, dos... Sim. Né? Sabe que ele é meio obcecado por alienígena, né? Eu notei. E tudo começou quando mostraram um espelho pra ele. Que é coisa de alienígena. E adivinha quem é que tava na frente do espelho? Prof, pra gente encerrar aqui, então, vou te pedir pra dar um recadinho pro pessoal de casa, tá? Aí tu pode olhar pra essa câmera aqui e dar o seu recado. Nossa, eu meio que antecipei o recado final, né? Muito obrigada, guris, pelo convite. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar na companhia de vocês também. Me sigam no Instagram e, principalmente, gente, observem Pelotas, olhem os detalhes, tentem compreender. A nossa cidade é riquíssima, tem muita coisa pra gente admirar. Show de bola. Muito obrigado, prof. Obrigado pelo conhecimento que tu compartilhou com nós aqui. Claro que Temos que combinar uma volta dela, né? Com certeza, vai ter que retornar. Faltou 1001 perguntas. Que a gente ia falar só de Pelotas, a gente foi lá nas pirâmides, nos alienígenas. A gente deu uma volta no mundo. Terminou na cagadeira. Fomos em El Salvador, passamos pela podridão de Rio Grande ali, né? Também vi uma cagada de Dom Pedro. Que na realidade foi uma cagada ele ter feito independência ou morte, né? Vocês sabem que tem uma coisa interessante? Que depois que o Dom Pedro vai embora, tá? Criam um Teatro 7 de Abril em Pelotas. E o Teatro 7 de Abril tem o nome 7 de Abril em desaforo. Porque o dia que ele foi embora foi em 7 de Abril. Capaz. Eu achei que tu ia dizer, depois que o Dom Pedro foi embora, foi que inventaram o banheiro químico. Eu achei que ela ia dizer isso. Eu achei que depois que Dom Pedro foi embora, começaram a reformar o teatro. Eu também achei. Uma hora fica pronto, uma hora terminam. Então tá, não façam como o Dom Pedro, não cague no riacho, caga no banheiro químico. É isso aí, né? Muito obrigado, prof. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça do Triplo C. Curte, compartilha e comenta. Toda vez, susto não para de rir no fundo, te concentrou até. Curte, compartilha e comenta. Toda vez que você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que vocês estão gostando, entrega o vídeo para mais pessoas, o canal cresce e a gente pode continuar fazendo esse trabalho que a gente está fazendo aqui já há bastante tempo, né? Vai fechar um ano agora. Contigo, né? Vai fechar Contigo um ano. São mais... o que interessa, né? O que interessa é um ano, né? Mais de é o que interessa, porque antes episódios. disso, né? Inclusive o Emerson ali, antes disso, o que era? Não existia. Não é Emerson, é porque tem o clone, né? Igualzinho a ti, o pessoal não conhece o Jefferson ainda. É igualzinho o Emerson, exatamente igual, o clone do Emerson. Cara, nós queremos agradecer principalmente nossos patrocinadores, que sem eles isso aqui não existiria. Agradecer a pessoas como a Profisuca, que é brincadeiras à parte. Dos patrocinadores aí, Agora falamos. Calma, respira, aguenta teu coração, já falou um monte aí. Eu quero mais. São anunciantes agora, né? Anunciantes, parceiros, amigos, patrocinadores, e eles fazem tudo. É isso aí. Eles fazem o que eles pedirem, a gente faz. Os homens que tem grana. Exato. E agradecer por mais pessoas como a Profisuca, né? Que são descoladas e passam a informação como ninguém. Passamos 1 hora aqui, parece que foi 15 minutos, né? Ai, que bom. E absorvemos bastante informação com ela. Muito obrigado por aceitar o convite aí.
E agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Vamos agradecer a todo mundo aqui, ó, rapidamente, que é bastante gente e não lembro de cabeça, e a minha memória tá meio fraca, que ontem eu levei umas pancadas nega véia em casa. Toda hora isso. Acontece, né? Volta e meia acontece, quase sempre, todos os dias. E aí, vamos falar aqui, ó. Vamos falar do Macedo Magazine, né? No Jardim América, Panificadora Família, Restaurante Cidadela, Mecânica Trust Car, Júnior Costa Hair, Estima Odontologia, Clínica Homens, Encontro Lanches, Rimac Motosserras e Roçadeiras e Fruteira ND. Esses são os nossos patrocinadores, acompanha eles aqui na rede social também, e eles sempre os telespectadores, para até rimar com os patrocinadores, o que eles vão achar? Eles vão achar coisas que eles nem sabiam, vocês vão achar coisas que vocês nem sabiam que estavam precisando. É isso aí. Então, e quem quiser ser anunciante aqui, como é que faz? Quem quiser ser anunciante é só chamar tanto no direct ou chamar ali no meu WhatsApp ali também, trocar uma ideia. Tá ali na nossa bio, né? Isso, tá na nossa bio ali. Ou no Marcelito, @Marcelito Sem Noção, também chama o Marcelito lá, que o Marcelito passa uns preços melhor que os meus. Isso aí. E você que tiver muita vontade de mandar nudes, o número tá ali na bio também. Pode mandar aquele número. Tá? Ele tá com saudade dos nudes, vice Jefferson. Desde que a gente fala nos bastidores, a prof não sabe, mas quando ele criou o podcast aqui, ele começou a receber nudes, por isso que ele manteve o podcast. Ah, entendi. E detalhe, nudes de homens. De homens. Já foi verdade isso aí. Não, é verdade. O Jefferson que diga, né, Jefferson? Não sei de nada desse Jefferson. Como que não? Se eu mostrar pra ti. Ele não lembra. Ele não lembra, tá certo. Tá. Ele não é um historiador. É isso aí. Muito obrigado, então, prof. Muito obrigado, Suki. Muito obrigado que assistiu daqui e até a próxima. Show. Falou. Prof, não sai que eu só preciso...